Então, o tema que me foi dado foi broncoespasmo e emergências respiratórias. Eu tentei colocar de uma forma bem prática e simples, de acordo com o que a gente tenha também disponível no nosso pronto-socorro, para que a gente consiga ajudar vocês aí da melhor forma possível. Então, a bibliografia ela foi baseada no GINA 2024, que é o nosso guideline de asma, que é utilizado e é reformulado todo ano. Os guias de medicina ambulatorial hospitalar da Escola Paulista de Medicina, o livro de práticas pneumológicas e pneumologia, atualização e reciclagem. Então, o primeiro passo para a gente saber se o paciente está em broncoespasmo é avaliar a dispneia desse paciente, né? A dispneia, ele é um sintoma muito subjetivo. Cada um tem o seu grau de dispneia, o que é seu não é meu, tá? Então, isso é muito individual, a gente tem que saber avaliar e saber entender a dificuldade de cada paciente. A primeira coisa que a gente tem que entender é se essa dispneia é aguda ou crônica, né? Essa dispneia começou há 5 anos atrás, ou começou agora, ou começou há 2 dias atrás. Então, isso já vai mostrar e vai começar a trazer para a gente diagnósticos diferenciais. Né? Que outros sintomas estão associados a essa dispneia? Tem dor torácica? Tem tosse? Sibila? Está cianótico? Ou só tem dispneia? Né? Então, isso é o nosso primeiro pensamento. Quando a gente pensa na dispneia aguda, então, que é aquela dispneia que começou aí há dias, ou no máximo uma semana, tá? A gente vai ter alguns diagnósticos diferenciais pensando na dispneia com algum outro sintoma. Então, aí, se o paciente tiver dispneia e dor torácica, a gente pode pensar em pneumotórax, em TEP, infarto, trauma, pneumonia, derrame pleural. Se ele tiver dispneia e tosse, uma exacerbação de DPOC, de asma, uma pneumopatia inúmeras, pode ser uma fibrose pulmonar, pode ser um edema agudo de pulmão, pode ser uma pneumonia. Se ele tem uma dispneia e ele sibila, então a gente vai ter que pensar em asma, DPOC, TEP, ICC, pneumonia ou inalação de gases tóxicos. Se esse paciente ele apresenta cianose, então ele está tendo uma exacerbação, é uma pneumopatia, é um asmático grave, fez um TEP, é uma ICC, e se a gente apresenta só dispneia sem nada associado, a gente vai ter que pensar nas arritmias, na ICC na ICC, na cetoacidose, na insuficiência renal, distúrbio psiquiátrico e às vezes até uma asma grave. Mas aí então a gente chegou à conclusão, muito rápido, porque tem que ser, né? Ali naqueles 30 segundos que a gente viu o paciente, que ele está em broncoespasmo, tá? E aí, como que a gente vai manejar esse asmático, né? Porque aqui eu foquei na asma, tá? O DPOC, a gente teve uma aula só sobre o DPOC, que eu acho que eu foquei mais nisso, então hoje eu vou me basear no paciente asmático. Bom, quando a gente receber esse paciente, nós temos que pensar nos sinais de gravidade, né? Então, na anamnese, ele tem uma percepção boa ou ruim dos sintomas? Ele sabe que ele está tão mal? Porque muitas vezes o paciente acha que ele não está tão mal assim, né? Eles falam assim, estou meio cansadinho, mas não parece nada demais. Ele está em uso de corticoide oral, ou ele tá sem o corticoide inalado? Isso também é muito importante. Muitas vezes a gente sabe que os pacientes, eles abandonam o tratamento e exacerbam, né? Tô bem, não preciso mais usar, então vou parar a bombinha e vou entrar em crise. Isso é o que mais acontece, o que mais a gente vê. Ele já usou quantas doses de beta-2 aí no dia? Ele já chegou para você falando que ele já fez 10 vezes a bombinha? Que ele só fez uma, ou ele não fez nenhuma? Então, isso é importante para sinal de gravidade. E se ele já teve alguma exacerbação prévia, né? Se ele teve perda de consciência nessas exacerbações prévias, se teve uma parada respiratória, necessidade de UTI ou ventilação mecânica. Pensando no exame físico, então, como que esse paciente ele está quando ele chega? Ele consegue deitar ou ele tem que ficar sentado, que é a melhor posição para ele? Ele está precisando de apoio para ficar em pé? Ele está conseguindo andar ou essa dispneia está tão intensa que nem isso ele consegue? Ele está conseguindo falar? Ou a fala dele está sempre intercortada e está interrompida pela respiração? Ele está sonolento ou confuso, ou ele consegue falar com você adequadamente?
Vê sempre frequência respiratória, frequência cardíaca, tá? Sinais de gravidade, com uma frequência respiratória acima de 30, uma frequência cardíaca acima de 120, e o uso de musculatura acessória, como as intercostais, a fúrcula, esternocleidomastóide. E se a gente tiver ausência de sibilo com mamúrio diminuído, isso é um sinal de extrema gravidade. Nas medidas funcionais, então, se ele tiver faturando em ar ambiente menor que 90%, a gente vai considerar ele como um caso muito grave, de 91 a 95 como um caso grave, tá? Gasometria arterial não é para coletar de rotina. Eles falam que é para coletar nos casos muito graves, porque vai mostrar também piora do quadro dele e sintomas de gravidade. Então, se ele tiver uma PCO2 menor que 60, não, PO2 menor que 60, uma PCO2 maior que 45, a gente vai considerar ele como um caso grave também. Aí, o tratamento. Como é que nós vamos começar esse tratamento? O que todos os livros e guidelines preconizam é tratamento inalatório como primeira escolha. É sempre preferência. A gente só não vai usar inalatório se o paciente não tiver condições de usar o inalatório, tá? Então, beta-2 de curta é sempre a preferência. Nós vamos usar, a princípio, salbutamol, 4 a 8 jatos a cada 20 minutos na primeira hora. E depois, a cada hora, por 1 a 4 horas. Então, na primeira hora, 4 a 8 jatos a cada 20 minutos. Passou a primeira hora, pode repetir a cada hora. Então, de hora em hora, a gente pode estar repetindo esse salbutamol, tá? Terbutalina é muito difícil hoje a gente ver nos consensos, tá? Eu achei em um protocolo dos que eu li. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu sempre gostei bastante de terbutalina para o paciente sair da crise. Sempre tive boas respostas. E aí a gente pode fazer meia ampola subcutâneo até de 6 em 6 horas. O paciente se queixa muitas vezes de taquicardia, tá? Eu nunca fiz de 6 em 6 horas, normalmente eu deixava de 8 em 8, normalmente o paciente ia bem. Só temos que tomar cuidados com os pacientes em uso de beta-bloqueador, porque eles podem ter um broncoespasmo severo ou redução do efeito da terbutalina. E as xantinas não devem ser mais utilizadas. Hoje em dia, nem pensar. Não mostra melhora e fora os efeitos colaterais, né? Anticolinérgico também é uma opção, e aí a gente vai ter o ipatrópio, em torno de 40 gotas. De 20 a 40 a gente fala, mas se o paciente está grave, faça 40, tá? Pode fazer também aí 3 intercalados com salbutamol. Ele vai demorar para ter uma broncodilatação máxima, então ele não é rápido, tá? A gente vai ver uma broncodilatação dele 1 a 2 horas após o uso. Ele tem um efeito benéfico quando está aditivo ao beta-2, ao salbutamol. E caso nada disso seja suficiente, a gente pode ir para o sulfato, para sulfatar o paciente na exacerbação grave, que vai ser de 1,2 a 2 gramas EV em 20 minutos como dose única. Sempre a gente tem que manter uma saturação maior ou igual a 92%. Então, fazer inalação no oxigênio, se for necessário, tá? Esse paciente precisa desse conforto, diferente do paciente DPOC, que a gente não pode ofertar tanto oxigênio, como a gente conversou da outra vez. Os guidelines hoje em dia falam muito da gente fazer resgate com o próprio Alenia, que é a bombinha que eles usam, tá? O que eu acho complicado disso? A gente sabe que a maioria dos nossos pacientes tem a medicação pelo alto custo, né? Então, se ele está em crise, ele tem que usar 2 vezes por dia, a gente pede para ele fazer o resgate com o Alenia, ele não vai ter medicação até o final do mês, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Se ele usar agora, no final do mês ele não tem mais. Então, na nossa comunidade, nos nossos pacientes, eu prefiro sempre evitar que eles usem mais Alenia, porque não adianta eu tirar ele da crise e depois ele ficar 15 dias sem remédio, né? Então, eu prefiro dar as medicações de salbutamol, iniciar o corticoide oral, do que pedir para aumentar a dose de Alenia. Uma opção seria ter o Alenia disponível no pronto-socorro como para utilizar, né? Aí a gente poderia estar substituindo o uso do salbutamol pelo uso do Alenia. Tratamento, gente, por favor, não esqueçam de prescrever corticoide. Asmático não sai de crise sem corticoide. E não precisa ser endovenoso.
tá? Não existe diferença de melhora entre dar corticoide oral e dar endovenoso. Então, vamos optar pelo oral. Quanto menos a gente furar esse paciente, melhor para ele, né? Como ninguém gosta de ser furado. E aí a dose vai ser de prednisona 40 miligramas dia, tá? Não precisa de 60. 40 normalmente é o suficiente, 5 a 7 dias, dependendo da gravidade. Os estudos falam 40 miligramas, 5 dias, tá? E eles melhoram super bem. Então, não há necessidade de ser endovenoso. Esqueça o endovenoso. Ah, mas o paciente não consegue deglutir. Paciência, nós vamos fazer endovenoso, né? E aí a dose pode ser baixa, tá? 200 miligramas de hidrocortisona, ou 250 miligramas de metilprednisolona uma vez ao dia. Não precisa ser dose alta. Então, aqui o que não fazer? Esse paciente chegou em crise. O que você não vai fazer com ele? Você não precisa hidratar. Você não precisa fazer furosemida, não tem nada que mostre que melhora. Antileucotrieno, que é o montelukast, na crise, não muda nada. Não precisa prescrever montelukast. Você não vai dar ansiolítico, que eu preciso desse paciente desperto, né? Para a gente saiba se ele está em processo de melhora ou não. Não adianta a gente sedar o paciente, a gente não sabe se ele piorou porque ele não melhorou da crise ou se ele piorou porque ele está sedado. Mucolítico, nem pensar. Esqueça o mucolítico, carbocisteína, ambroxol, acetilcisteína, nada prosmático funciona. Não tem porquê, né? Ele cria muco por uma obstrução de via aérea. Então, ele tem uma obstrução, aquela obstrução faz o petear e cria o muco. Adianta a gente dar um expectorante? Não, a gente precisa tirar o processo inflamatório. E a gente vai tirar o processo inflamatório com o corticoide oral e com o salbutamol, os beta-2 de curta, tá? A adrenalina inalada também não mostra benefício, e fisioterapia respiratória em crise também não é para ser feito. E o que não fazer? Antibiótico. Paciente asmático em crise não tem indicação de antibiótico. Isso é muito comum a gente ver no dia a dia, o paciente asmático saindo com receita muitas vezes de um mucolítico, de um antibiótico e de um salbutamol, mas ninguém passou o corticoide pro coitado, né? E é o que ele mais precisa é do corticoide para casa, né? Para tratamento ambulatorial. Sempre. Então, você atendeu esse paciente, ele melhorou, o que você vai fazer? Encaminhar para a UBS, porque ele precisa ser reavaliado em torno de 2 a 7 dias, tá? A gente precisa saber se esse paciente melhorou ou não, se ele ainda está em crise, se passou, enfim. A gente precisa ajustar tratamento muitas vezes, a gente precisa perguntar sobre adesão, né? E conscientizar esse paciente que ele precisa usar bombinha, né, que a bombinha não vai viciar, que a bombinha não vai atacar o coração, que ele precisa daquilo para se manter bem. Muitas vezes eu falo assim, coração e pulmão andam juntos. Se você não cuidar do seu pulmão, aí o seu coração vai ficar ruim, né? E não o contrário. Então, ainda existe muito esse medo do uso da bombinha de uso diário. Mas, se bem indicado, esses pacientes precisam e eles vão se beneficiar, tá? Outra coisa muito importante, não precisa suspender a medicação que o paciente já faz uso na casa, tá? Então, se ele já usa a Alene em casa, ele vai manter o Alene dele em casa, não precisa parar. Se ele está internado no hospital, porque ele estava numa crise mais grave, que precisou internar, ele vai manter o Alene no hospital. Fora o Alene, você faz o corticoide oral, você faz o salbutamol de resgate, não tem problema. Mas não tirem a medicação do paciente, que seria o bronquodilatador de longa, mais o corticoide inalado, que é o que a gente tem mais comum aí no nosso meio, é o Alene. Bom, alguns critérios de internação. Então, quais pacientes a gente tem que tomar mais cuidado na hora de saber se ele precisa internar ou não? Fora, né, aqueles que eu já mostrei. Então, sexo feminino, idade avançada e raça não branca. Eles têm maiores chances de complicação. Então, fiquem de olho nesses pacientes. Se ele já fez mais de 8 inalações de beta-agonista nas últimas 24 horas. Então, usei, já perdi as contas de quantas vezes eu usei o salbutamol de ontem para hoje. Também é um critério de internação, tá? A gravidade da exacerbação, quanto está essa frequência respiratória, quanto está essa saturação. Saturação sempre. O paciente entrou em crise, antes de ver pressão, é ver saturação, né? É o que a gente precisa na hora. Se ele já teve alguma história pregressa de exacerbação grave, ou se ele já precisou usar corticoide oral em uma outra ocasião. Qual outra ocasião? No último ano, tá?
Então, exacerbações com necessidade de corticóide oral de mais de 2 vezes ao ano já mostra uma piora do quadro. Então, são pacientes que a gente também precisa tomar mais cuidado. Bom, aí eu coloquei mais 2 emergências respiratórias, que eu acho que elas são muito comuns no pronto-socorro e que a gente precisa estar de olho, que é pneumotórax e o TEP, né? Então, pneumotórax, a gente vai ter aquele, eu já vou mostrar melhor, mas seria tão bom se o TEP já viesse com o sinal de Hampton aí bonitinho para a gente pensar, né? Já viesse aí prontinho, eu sei que isso não é o que acontece, né? Mas o paciente que chegar para você com dispneia súbita e dor torácica, vocês têm que pensar em pneumotórax e TEP. Não tem como descartar, tá? Vai ser mais comum do que uma pneumonia. A pneumonia a gente vai ter um quadro mais arrastado, uma dispneia mais arrastada, vai ter tosse, vai ter febre. E muitas vezes a queixa do paciente é dor e dispneia. Esqueçam criança, tá bom? Estamos falando de adulto, criança é outro mundo, tá? Bom, então eu vou ter a dor torácica súbita, a dispneia e a queda de saturação que pode ou não ocorrer. Se a gente tiver um TEP pequeno, às vezes a gente não tem essa queda de saturação. Se a gente tiver um pneumotórax pequeno, também às vezes não tem essa queda de saturação. Então, sempre de olho em dor e dispneia. São os principais sintomas desses pacientes. Bom, e aí quando que a gente vai pensar em drenar um pneumotórax, né? Pensando que ele foi espontâneo, que não teve relação com trauma, nada disso. Grandes volumes, se ele estiver instável hemodinamicamente. Grandes volumes, não necessariamente a gente tem que drenar pneumotórax, tá? Aqui eu coloquei essas imagens para vocês verem o que a gente considera um grande volume. Então, eles medem aí 3 centímetros do ápice até a parte mais baixa do pulmão, ou 2 centímetros até a caixa torácica, tá? Se esse paciente estiver estável, se ele estiver saturando bem, ele pode, só que aí precisa internar para observar se esse paciente não vai piorar, tá? Se esse pulmão vai expandir sozinho, né? Então, pelo menos aí, 3 dias de observação, 48 a 72 horas de observação. Então, a gente só vai drenar grande volume com instabilidade hemodinâmica. Se ele for recorrente, né? A gente tem paciente que às vezes faz um pneumotórax, refaz depois. Fiquem sempre de olho nos pacientes muito altos e muito magros. Esses são os que têm mais chances de ter pneumotórax espontâneo e recorrente, tá? E se essa perda aérea, ela persistir por mais de 5 dias. Persistiu de mais de 5 dias, esse pulmão não reexpandiu, aí a gente vai ter que drenar. Bom, pensando no TEP, né? Então, a gente vai pedir um raio-x, que muitas vezes a gente não vai conseguir ver o que a gente quer, mas a gente já vai excluir uma pneumonia, já vai excluir um pneumotórax, vai excluir uma congestão pulmonar. Pedir um eletro, às vezes a gente vê um indicativo de TEP, mas também a gente já descarta um infarto, alguma arritmia, algo que também esteja levando a dor e a dispneia, né? E sempre pensar nos diagnósticos diferenciais aí de dor e dispneia, que seria aneurisma, dissecante de aorta, refluxo, né? Muitos pacientes têm dor importante em tórax, principalmente atrás do externo, broncoespasmo mesmo, e a novidade, que é o cigarro eletrônico, né? No nosso meio, ele está começando a se difundir, o cigarro eletrônico. Os pacientes vêm, muitas vezes, apresentando sibilo, né? Então, pegou o paciente jovem sibilando, pergunta se fez uso de cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico até a gente já tem doenças próprias dele, tá? Que a gente pode falar em alguma outra vez, que ele dá uma inflamação pulmonar como um todo, e que vai levar sintoma também, vai levar a queda de saturação, vai levar a dispneia, vai levar a dificuldade respiratória, tá bom? E era isso que eu queria falar. Oriente seus pacientes a usar as bombinhas que eles precisam, para eles entenderem que é isso que vai fazer eles melhorarem cada vez mais. Obrigada. Tati, muito obrigada. Como sempre, excelente. E eu acho que assim, é justamente isso que é nosso objetivo, né? Uma aula direta, direcionada, porque é a nossa prática realmente. E a gente que está no dia a dia do pronto-socorro sabe que é exatamente isso, né? O paciente vem exatamente com essas queixas e não tem varinha mágica, não tem outra coisa que a gente tenha que fazer, né? E muitas vezes a gente vê também esses pacientes internando com recorrência e ainda vê muito acho que a principal prática que a gente vê é o uso do corticoide endovenoso, né? Sim. A gente
a gente ainda mantém, muitos colegas ainda mantêm essa conduta, e de vários dias de internação com hidrocortisona ali, às vezes até em doses bem altas, né? Assim, podem fazer oral sem medo, tá? Os estudos não mostram benefício do corticoide endovenoso. Então, pode fazer 40 miligramas oral, esse paciente ele vai estar melhor, ele vai poder deambular, não precisa deixar com soro, e mais rápido o período de alta, né? Tudo que a gente tira da cama, o paciente fica melhor. Exatamente. Então, obrigada mais uma vez, eu acho que todo mundo pôde aproveitar bem e reforçar aí as medidas e os critérios que a gente precisava. Bom, gente, obrigada, precisando, estou sempre à disposição, querendo tirar dúvidas, fazendo outras coisas, outras conversas, estou sempre aqui porque eu puder ajudar vocês. Ótimo, muito obrigada a participação de todas e nos vemos na próxima.